Queridos, já abram a Bíblia aí em Lucas capítulo 1, versículo 5 até o 7. Lucas capítulo 1, versículo 5 até o 7. A Bíblia diz assim: na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo do sacerdotal de Abidias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Versículo 6. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas. Presta atenção nisso. Presta atenção quem era esse casal. A Bíblia diz que eles obedeciam. Primeiro, a Bíblia fala que eles andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Só que aí vem o versículo 7. Contudo, diga contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Amém? Até aqui. Aqui é uma história que eu acredito que alguns de vocês conhecem. A história de Zacarias e Isabel, que eram pais de João Batista. Para vocês terem ideia, João Batista, ele é um personagem tão relevante da palavra de Deus, que o próprio Jesus, ele escreve, ele fala assim: olha, dos nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. João Batista é aquele escolhido por Deus. Se você pegar a sua Bíblia, talvez você vai ter uma curiosidade quando chegar em casa. A maioria das Bíblias, as Bíblias que realmente, são boas, ela vai ter ali, depois de Malaquias, que é o último livro da Bíblia, antes de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, ele vai ter uma folha em branco. Nada do que tem na Bíblia é em vão. Amém? Quantos amam a Bíblia aí? Diga amém. Nada do que tem Bíblia é em vão. Até uma folha em branco entre o Velho Testamento e o Novo Testamento tem um porquê. Essa folha em branco, ela é a folha do período interbíblico. O que é isso? É um período onde ficou 400 anos sem uma voz profética. 400 anos Deus não falou com ninguém. Já pensou? Misericórdia, Deus não falar. Mas houve esse tempo, aonde durante 400 anos, ninguém ouviu a voz de Deus. Até que depois de 400 anos, Deus gera no ventre de Isabel, João Batista, para ser essa voz profética, para anunciar. Ele é o primeiro, é aquele que a Bíblia fala que ele é o que clama no deserto. É aquele que vem anunciar a vinda de Jesus Cristo. Eu estou dando essa introdução para você entender o contexto do que eu quero falar com vocês. Muitos de nós, e nós somos uma geração que o tempo todo nós estamos atrás de respostas, sim ou não? Quem não ama ter uma resposta? Quem não ama ser atendido por algo? Quem não ama ajoelhar, dobrar o seu joelho, orar e no dia seguinte ver a resposta da sua oração? Quantos amam isso, sim ou não? Todos nós amamos isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: e quando não há respostas? O que fazer? Quando eu não tenho resposta nenhuma, o que eu tenho que fazer? Porque muitos de nós, a gente fica o tempo todo, correndo atrás. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Senhor, quando vai chegar? E quando não há respostas, o que fazer? Coloca para mim o versículo 7 novamente. Olha só. Coloca o 6 primeiro. Nós precisamos entender quem era esse casal, Zacarias e Isabel. Olha o que a Bíblia diz sobre eles. Os dois, diga os dois. Não era a mulher, porque muitas vezes na relação a mulher é mais crente do que o homem. Não era o homem, a Bíblia diz que eram os dois. E a Bíblia fala que os dois andavam em justiça aos olhos de Deus. Meu Deus, quem quer andar em justiça aos olhos do Pai?
Sabe, de Deus olhar para você e falar assim: cara, fulano de tal anda em justiça dos meus olhos. Meu Deus do céu. E a Bíblia diz que eles obedeciam de forma irrepreensível. Diga uau. Irrepreensível a todos os mandamentos. Não era só nos mandamentos que convém. Porque muitas vezes eu e você, nós somos assim. A gente quer ler a Bíblia e a gente quer obedecer apenas glória a Deus. Se não dá certo de um, vai outro, né? E muitas vezes a gente quer obedecer apenas aquilo que nos convém. Só que esse casal não. A Bíblia diz que eles obedeciam todos os mandamentos. Só que no versículo 7, coloca para mim aí. No versículo 7 diz assim, ó: contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Já pensou? Uma pessoa ser extremamente fiel a Deus, obedecer todos os mandamentos, mas não ter uma resposta. Porque a Bíblia está falando que esse casal já era avançado em idade. Eu não sei quais os métodos eles tentaram para poder engravidar. Quem é pai aqui, levanta a mão. Todos nós sabemos o quanto que é um privilégio sermos pais, sim ou não? Todo mundo que casa é natural querer ter filhos. E naquele tempo, uma mulher que não gerava, ela passava vergonha. Vocês lembram de Ana e Penina? Penina tirando onda com a cara de Ana, porque a Bíblia fala que Penina gerava e Ana não tinha filhos. Só que chega um momento que Ana está prostrada diante de Deus. Ela não tinha respostas, ela não tinha algo para poder sustentar a fé dela, mas ela tinha algo no coração. Ela tinha uma fé que falava assim: mesmo eu ainda não tendo resposta, eu vou crer nas respostas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quando não há resposta. Nós estamos aqui diante de uma história difícil e complicada, cara. Porque você se manter firme enquanto as coisas acontecem é fácil. Mas e quando nada acontece? Durante 10 anos, você conhece a minha história da Andréia. Durante 10 anos a gente não teve respostas. Eu fico imaginando a Andréia, porque Deus falou com ela quando ela tinha 19 anos. Eu vou te dar um filho. A gente casa, ela casa com 26 anos. Já tinha algum tempo, já tinha mais de 7 anos que Deus tinha dado uma palavra para ela. Eu vou te dar um filho. Quando eu comecei a namorar com ela, ela falou assim: amor, nós vamos ter um filho, o nome vai ser Isaac. Só que aí a gente namorou durante 4 anos, no 5º ano a gente casou. E aí depois do casamento veio o 1º ano de casamento, a gente tentando e nada. 2º ano de casamento, a gente tentando e nada. 3º nada, 4º nada, 5º nada, 6º nada, 7º nada, 8º nada. Sem resposta nenhuma. Só que a gente tinha uma palavra. E eu já quero falar para você, cara, se você tem uma palavra de Deus, continue firme na promessa que Deus tem para a tua vida, porque vai cumprir. No 9º ano, a gente teve uma resposta. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Só que a resposta não veio do jeito que a gente queria. A resposta veio com uma perda de um filho. Muitas vezes o processo que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida vai ser um processo que no início a gente não vai entender, mas hoje eu entendo. Hoje quantas mulheres são fortalecidas por conta do nosso testemunho. Mulheres que perdem filhos, chegam na nossa casa, elas saem curadas. E muitas vezes a gente não entende a resposta que Deus dá. Mas hoje Deus vai te dar respostas em nome de Jesus.
Calma, se não tem resposta ainda, existe o processo. Entenda algo, quando eu entendo a missão, eu me torno 100% daquilo que Deus me constituiu para ser. Amém? Eu quero dizer que hoje é uma noite profética, e é um tempo de ultrapassar os limites, e mesmo nada acontecendo, deixa eu te falar, você vai continuar crendo. Amém? Repita comigo assim, fala, eu só consigo vencer o tempo que nada acontece, quando eu reconheço que pelas minhas forças eu não chego a lugar nenhum. Amém? Cara, para de lutar com as suas próprias forças. Começa a olhar para o Deus que a Bíblia fala que nada é impossível para Ele. Se você hoje decidir falar assim, cara, eu não vou mais lutar com as minhas forças, eu vou crer em Jesus, eu vou crer nas promessas, você vai começar a viver um tempo novo, esse tempo profético que eu estou falando aqui para você. Eu fico pensando, cara, quantos métodos Zacarias já tinha feito para ter o seu sonho concretizado, e nada dava certo. Se você pensa que você já fez tudo para que seu sonho tornasse realidade, eu vim aqui te dizer que você não pode desanimar, cara, e nem permitir que a incredulidade entre no seu coração, amém? Levanta sua mão aí, receba o renovo de Deus em nome de Jesus. Receba uma palavra de fé, e que essa palavra entre no teu coração de uma forma poderosa. A Bíblia diz que esse casal ele era irrepreensível aos olhos de Deus. A palavra irrepreensível significa quem não merece censura. O que aconteceu com Zacarias e Isabel não era culpa deles, mas já estava profetizado um tempo de manifestação do poder de Deus na vida daqueles dois. Porém havia algo que impedia de ver essa promessa se concretizar. Por muito tempo nada aconteceu na vida de Zacarias e Isabel. Talvez você está aqui hoje, talvez você está nos assistindo no nosso culto online, e você olha para a sua própria vida e fala assim, cara, parece que nada está acontecendo. Senhor, cadê as minhas respostas? Zacarias e Isabel estavam passando por isso. Quando nada acontece, é gerado alguns fatores em nós. E eu quero que a gente aprenda hoje com Zacarias e Isabel. Quantos querem aprender em nome de Jesus? Coloca para mim o verso 20. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Essa palavra foi dita pelo anjo Gabriel, o anjo que Deus enviou para visitar Zacarias, para poder falar para ele, olha, a sua esposa vai gerar um filho. Só que Zacarias, ele recebe essa palavra, só que ele duvida da palavra que ele recebe. E o interessante é que Zacarias estava no ofício como sacerdote. A Bíblia diz que antes dele receber essa palavra, ele entrou no Santo dos Santos. Ele estava servindo ao Senhor na igreja. E aí ele recebe uma palavra do anjo, fala, num tempo determinado Isabel vai engravidar. Só que ele duvida. O que eu aprendo com isso? Que no tempo onde não há respostas, nós temos que tomar cuidado, porque a dúvida pode entrar no nosso coração. Cuidado, quando você não vê nenhum tipo de resposta, cuidado para a dúvida não entrar. Cuidado para você não pensar, será se foi Deus que falou? Meu Deus, será se foi? Não. Em nome de Jesus, hoje receba uma porção de fé, e que toda dúvida caia por terra em nome de Jesus. Zacarias, a Bíblia fala que ele ficou em silêncio. O anjo falou, então, porque você duvidou, até o cumprimento da promessa, você vai ficar sem falar nada. Esse momento que nada acontece na nossa vida, eu quero dizer que tem um tempo determinado para poder se encerrar. Amém? A resposta vai vir.
O tempo não é o fator determinante para você deixar de crer. Amém, igreja? Em nome de Jesus, amém, real amor? Independente se Deus falou há 5 anos, 10 anos, vai se cumprir. Não deixa o tempo roubar a tua fé. Não deixa a incredulidade entrar no teu coração. Não deixa a dúvida entrar em você. O tempo não pode determinar a incredulidade. Você não pode servir a Deus e achar que a promessa não irá se cumprir. Amém? Sirva a Deus com intensidade. Saiba que no tempo determinado Deus vai cumprir a palavra dele. Eu estava contando para algumas pessoas, no 4º, 5º ano da quadrilha Busca Fé, nós fomos apresentar numa igreja pequenininha no Gama. E aí depois da apresentação da quadrilha, o Ministério de Louvor começou a tocar lá e eles pararam o ministério, parou a adoração e falou assim: gente, cadê o coordenador dessa quadrilha que acabou de apresentar? E aí os meninos me chamaram, eu subi no palco, ele tirou a bandeira do Brasil e entregou na minha mão. E falou assim: olha, Deus mandou te dizer que a visão que Ele te deu vai alcançar a nação. Vai alcançar o Brasil. E eu recebi aquela palavra, eu falei: meu Deus, mas nós somos tão pequenininhos, né? A gente está começando o ministério agora. Como assim vai alcançar o Brasil? E cara, glória a Deus por isso. Depois de sexta-feira que a gente passou no Globo Repórter, o meu WhatsApp está pipocando. O Instagram, pessoas de vários lugares falando comigo. Hoje eu recebi uma ligação de um cara de Alagoas. Sabe, aí muitas vezes a gente acha que a resposta tem que vir no nosso tempo. Olha só, se passaram 16 anos. Hoje a Busca Fé está conhecida no Brasil. Até estados que ainda não estão fazendo, não estão evangelizando da forma que a gente evangeliza, vai começar a evangelizar. Você está entendendo, em nome de Jesus? Então o tempo não pode determinar com que a incredulidade entre no teu coração, cara. Permaneça firme, não desista, não deixe que a dúvida entre dentro de você. Fala comigo assim nesta noite: toda incredulidade na minha vida não existe mais. A partir de hoje, eu decido acreditar na promessa e sei que ela irá se cumprir. Vai falando: pois eu creio em um Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância. Amém? Recebe isso em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que porque para Deus nada é impossível. Então, esse tempo que nada acontece, esse tempo que a gente não tem respostas, é capaz de gerar dúvida dentro de nós. Cuidado com isso. Segunda coisa, que esse tempo que a gente não tem resposta, a Bíblia diz no verso 20, que Zacarias ficou em silêncio. Deus ensina que em todo tempo de luta, cara, deve-se haver louvor. Amém? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, como diz os penteca. Aleluia? É isso. Por quê? Porque quando não há resposta, você tem que intensificar ainda mais a sua adoração. Mas Zacarias ficou em silêncio. Em vez de júbilo, diante de uma palavra de um anjo, houve dúvida. A dúvida gerou silêncio em Zacarias. Cuidado. Deus não quer ouvir a voz dos incrédulos, Ele quer ouvir a voz dos que clamam em meio à necessidade. Meu Deus do céu, que coisa poderosa. Sabe, receba isso em nome de Jesus. Eu acabei de falar sobre Ana. É quando Ana está no altar, cara, clamando: Senhor, dai-me filho, senão eu morro. Olha o clamor de Ana. É quando Davi está clamando para Deus poupar a vida do seu filho. O filho dele está enfermo, a Bíblia diz que ele tira a roupa de rei, ele veste pano de saco e ele começa a clamar a Deus. Fala: Deus, poupe a vida do meu filho. Eu não estou tendo resposta, mas por favor, Deus, poupe.
É quando Jesus está no Getsemane orando e clamando por mim e por você. Amém? O medo não impediu Jesus de orar. Ele começou a clamar. Ele não ficou em silêncio. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Deixa eu te falar, querido, em nome de Jesus, não existe fé gerada no silêncio. Você está aqui? Não existe fé gerada no silêncio. É por isso que Deus, ele chama o profeta, e ele leva o profeta e pede para o profeta olhar aquele vale de ossos secos. E ele fala assim: agora, fique em silêncio, profeta, que eu vou fazer. É isso que Deus faz? O que Deus manda aí o profeta falar? Profetiza. Fale. Fale. É por isso que tudo foi criado, não foi no silêncio. Todas as coisas foram criadas por meio da palavra. E haja luz, e houve luz. Você está entendendo, em nome de Jesus? A fé não é gerada no silêncio. Então começa a profetizar mesmo você não tendo respostas. Começa a profetizar mesmo você não enxergando. Começa a exercer a tua fé, mesmo você ainda falando assim: como vai acontecer? Não fique em silêncio. Amém? Tem pessoas que vai voltar a orar. Você está aqui em nome de Jesus? Tem pessoas que vai voltar a orar. Tem pessoas que vai falar assim: pastor, eu quero voltar para o ministério de intercessão. Amém? Receba essa fé aí no teu coração, em nome de Jesus. Ai, meu Deus do céu. Eu vou te dar 1 minuto, cara, para você, sabe, se expressar diante de Deus. E eu quero dizer que Deus vai trazer a memória, Deus vai trazer para dentro de você nessa noite aquilo que você deixou de sonhar, por ter permitido que a infertilidade falasse mais alto no teu coração. Eu quero declarar em nome de Jesus, cara, que toda infertilidade cai por terra na tua vida em nome de Jesus. Você vai começar a falar novamente. Você vai começar a crer novamente em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Então o que o tempo, esse tempo que não há resposta, pode gerar em nós? Primeiro, dúvida, diga dúvida. Segundo, silêncio, diga silêncio. Terceira coisa, coloca aí para mim o versículo 59. O tempo que nada acontece. Olha só. No 8º dia, levaram o menino, João Batista já nasceu, tá? Levaram o menino para ser circuncidado. E desejavam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. As pessoas então pegam João Batista e levam para ser circuncidado. E aquelas pessoas que levaram falaram assim: não, ele tem que ter o nome do pai. Até porque existia uma tradição. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Tá? Versículo 60. No entanto, sua mãe tomou a palavra e afirmou: não, diga não. O nome dele deverá ser João. Sabe o que eu aprendo com isso? Que no tempo da falta de respostas, que no tempo onde nada acontece, se a gente permitir, muitas vezes, outro nome será dado para a promessa que Deus deu para nós. Não permita com que outro nome seja dado diante da promessa que Deus entregou para você. A promessa de Deus era João. A promessa de Deus não era Zacarias. E quantos de nós, muitas vezes, permitimos que outras pessoas deem nome para as nossas promessas? Deixa eu te falar, há um nome para o tempo novo na sua vida. Vai recebendo isso em nome de Jesus.
Muitos, por não entenderem o propósito de Deus na sua vida, tentaram mudar o nome do projeto. Se Deus te deu algo, se Deus te deu um nome, se Deus te deu uma empresa, não deixe com que outra pessoa dê um nome para a sua promessa. Você está aqui em nome de Jesus, você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite? Não permita que pessoas venham determinar outro nome dos teus sonhos, que não seja aquilo que o próprio Deus reservou para você. O problema é que nós estamos acostumados com a nossa vidinha. Ah, Senhor, tá bom. Senhor, o Senhor sabe do meu coração. Mas se o Senhor quiser me dar qualquer coisa, já tá bom. Tá amarrado. Amém? Deus tem o melhor para você. Amém? Deus tem o melhor para você. Deixa eu te falar, para aqueles que um dia Deus te deu uma promessa, Deus gerou um sonho dentro de você, para você passar no STF. Aí você ouviu, não, passe em qualquer concurso. Deixa eu te falar, se a promessa de Deus é o STF, permaneça no STF. Você está aqui, amém? Muitas vezes a gente ouve vozes para poder mudar o nome da promessa. Isabel falou, não. Quem disse que vai chamar Zacarias? Vai chamar João. A promessa para o meu filho, o nome é João. Para você que Deus prometeu um marido, uma esposa, não fica atirando para tudo quanto é lado. Ah não, o que vier a mim, jamais rejeitarei. Está amarrado, sabe? Deus tem o melhor para você. Calma. Sabe? Cuida desse fogo aí, calma. Vai chegar. Mês passado a gente foi para Minas realizar um casamento de uma amiga, Fabi, 40 e poucos anos, crente, mulher de Deus, permaneceu na promessa. Deus falou para ela que ia dar um homem de Deus para ela, e Deus deu. Amém? Casamos a Fabi, está lá feliz, sabe? Com a promessa. Então não deixe que ninguém mude o nome da promessa. Para você que um dia Deus prometeu que você seria um grande instrumento nas mãos dele, e por alguma circunstância da vida, cara, alguém mudou o nome da sua promessa por causa de uma palavra. Quantas pessoas hoje mudaram, não estão vivendo a palavra que Deus entregou, porque ouviu uma palavra de um endemoniado. Quantas pessoas estão paradas nos seus ministérios, porque deixou que outra pessoa determinasse um outro nome. Se Deus falou que você seria esse tipo de pessoa, não abra mão, continue crendo. Não deixe com que essas palavras, cara, roube o propósito dele na tua vida. E eu sei que Deus está renovando pessoas hoje. Deus está trazendo à sua memória o verdadeiro nome da promessa. O nome da promessa de Deus a Zacarias e Isabel chamava-se João. Então não permita que outro nome seja dado a não ser aquilo que um dia Deus te prometeu, amém? No tempo certo vai se cumprir. Qual é o nome daquilo que Deus tornou fértil em tua vida? Qual é? Será se hoje você pode abrir o teu coração? Deus quer trazer a memória, cara. Então, o que esse tempo que nada acontece, que não tem respostas é capaz de gerar? Primeiro, dúvida. Segundo, silêncio. Terceiro, outro nome que não seja o nome da promessa. E por último, eu vou encerrar. O tempo que nada acontece é capaz de impedir a adoração. Vamos ver? Versículo 64. Por favor. Olha só. No mesmo instante sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. A incredulidade impediu o louvor de Zacarias até o nascimento do menino. Ao chamá-lo pelo nome, o lugar se encheu de adoração, cara. Deixa eu te falar, quando há admiração e riso, a boca se enche de júbilo.
A Bíblia diz em Salmo 126, 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Há pessoas impedindo seu louvor, porque seus olhos estão no tempo em que nada acontece, e não no Deus do impossível. Querido, em nome de Jesus, hoje você vai abrir a tua boca, amém? Hoje você não vai permitir mais que você seja silenciado. Hoje você vai começar a adorar, mesmo não tendo a resposta, mesmo nada acontecendo, você vai adorar. Você está aqui em nome de Jesus. Entenda que quando não há respostas, quando a gente não vê nada acontecendo, não deixe que a dúvida entre no teu coração. Não fique em silêncio. Amém? Não deixe que outro determine um nome que não seja o nome da promessa que Deus te deu. E por último, não deixe ninguém impedir a tua adoração. Amém? Querido, você não tem noção do quanto é importante quando você adora. Quando em meio à maior luta que você tiver, sabe, dê uma de doido mesmo. Liga o som na maior altura. Começa a adorar Jesus. As respostas vão vir, amém? As respostas vão acontecer. Então a minha oração, cara, é para que hoje você saia daqui com a sua fé abastecida. Tem pessoas que já tem tempo que estavam, meu Deus, quando vai vir a resposta? Senhor, quando vai acontecer? E hoje você vai sair daqui sem dúvida nenhuma, amém? Hoje você vai sair daqui com a boca aberta, você vai começar a profetizar novamente. Você vai começar a falar: Deus, eu profetizo que vai acontecer. Se o Senhor falou, vai acontecer. Você não vai deixar ninguém dar outro nome que não seja o nome da promessa. Amém? Quantas pessoas silenciadas porque o líder silenciou. Quem é o homem para colocar a mão na tua cabeça e impedir que o óleo escorra? Sabe, se foi Deus que te chamou, se foi Deus que te levantou, não deixe ninguém te silenciar. Não deixe ninguém determinar um outro nome que não seja o nome da promessa. Creia naquilo que Deus falou com você. Não abra mão do chamado. Não abra mão da voz profética que Deus te entregou. Esta geração precisa da porção que Deus te entregou. Então hoje você vai sair daqui com uma palavra de ânimo. Eu vejo com os meus olhos espirituais, cara. Pessoas sendo renovadas hoje no ministério. Meu Deus do céu. Ah, Jesus. Se Ana orou por ela mesma e foi livre da vergonha, cara. Se Isaac orou por Rebeca, se Deus fez Abraão ainda velho sonhar com uma geração poderosa, gerando esse sonho também em Sara. Se Zacarias orou e recebeu como sonho João Batista, o profeta que veio preparar o caminho do Senhor, deixa eu te falar, assim será sobre a tua vida. A oração é cura para a esterilidade. A oração faz nascer o sonho. A oração faz nascer o filho. E para encerrar, ore e veja a mão de Deus sobre você. Amém? Saia daqui com essa palavra. Cara, independente do tempo, sem resposta, eu vou continuar crendo. Eu não vou duvidar mais. Amém? Não duvide mais da promessa de Deus, cara. Não fique em silêncio. Abra tua boca. Cara, como um vale de ossos secos vai se tornar um exército? Profetiza, filho do homem. E quando ele começa a profetizar, osso começa a se encontrar com osso, a musculatura começa a crescer, carne começa a crescer, e de repente dos olhos daquele homem, de Ezequiel, ele vê um grande exército se levantando. Primeiro, porque ele não teve dúvida. Segundo, ele não ficou em silêncio. Você está entendendo, em nome de Jesus, o quanto que isso é poderoso, cara?
Nós precisamos voltar a crer na porção profética dentro da igreja. Amém? Tem profetas no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Você está aqui, profeta? Amém? Ou você está com o coração ainda endurecido? Porque durante muito tempo te silenciaram. Abra a tua boca, profetiza, sabe? Fale aquilo que Deus colocou dentro de você, mesmo sendo uma loucura. Era uma loucura para Ezequiel profetizar no vale de ossos secos. Porque a vida do profeta é assim. Muitas vezes Deus manda a gente fazer umas coisas doidas, mas não se silencie. Amém? Abra a tua boca, fale, profetiza. A resposta vai vir. Amém?